E aí, cansado daqueles combates intermináveis com centenas de dados sendo jogados, cansado de ter que fazer cálculos e mais cálculos para poder finalizar os combates na sua campanha de RPG? Pois olha, esse tempo para você acabou. Você agora vai conhecer um sistema dinâmico, rápido, selvagem, onde os combates são resolvidos de forma muito legal, muito dinâmica, sem perder o brilho ao qual ele se propõe. Duvida? Pois fica aqui, que quando eu voltar da vinheta, você vai conhecer Savage World e você vai ver que eu não exagerei. Eu já volto, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Os Dados do Mestre. Nos Dados do Mestre dessa semana, nós vamos continuar estudando o sistema Savage World, um sistema de RPG maravilhoso, um sistema de RPG dinâmico, selvagem, violento, um sistema de RPG onde os combates eles são rápidos, sem perder a sua beleza, sem perder a sua dinâmica. Tá duvidando? Duvida não, hein? O Savage World é realmente um sistema sensacional. E esse não é o primeiro vídeo que eu estou falando sobre ele. Eu já fiz outros vídeos, tá? Existe um bloco onde eu falo sobre os conceitos básicos, o que muda, o que tem diferente em Savage World, e um segundo bloco onde eu falo a respeito das regras de criação de personagem. E nesse terceiro bloco, nós estamos falando das regras de combate. Vou deixar o link aqui no card para você poder voltar lá e ver os outros blocos. E se você quiser voltar para o início desse bloco, sim, para o início, porque esse não é o nosso primeiro vídeo. Nós já temos outros, o quê? Caiu aqui de paraquedas e não sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de roleplay game, jogo de interpretação de papéis, um tipo, né, de interação em grupo, onde as pessoas se reúnem para criar aventuras, interpretar personagens e viver grandes aventuras, tá certo? Se você nunca ouviu falar de RPG, ouviu falar, está curioso, eu deixei um link aqui no card levando você para minha playlist RPG para iniciantes. Lá você vai poder conhecer tudo que precisa a respeito deste incrível hobby. Com certeza você vai adorar, tá bom? Mas se você não caiu aqui de paraquedas e já vinha acompanhando essa playlist, você sabe que esse é o nosso sexto vídeo falando a respeito de combate. Nos vídeos anteriores eu falei sobre tanta coisa legal, gente. Eu falei sobre baralho de iniciativa, técnicas de surpresa, técnicas de aguardando. Eu falei a respeito do uso da matriz de combate, de como jogar sem matriz de combate, sem miniaturas. Eu falei também a respeito do Coringa, do uso do Coringa, tá? Falei a respeito dos tipos de combate, combate corporal, combate à distância, combate com cobertura, combate e os tipos de iluminação, tá bom? E hoje nós vamos dar sequência falando a respeito, né, do dano. Como é que eu faço para produzir dano, para provocar dano em Savage World quando é que eu mato o oponente, né? Até agora já falamos de ataque, falamos de bônus de dano, mas não falamos necessariamente de danos, que é o que a gente vai começar a falar agora. Tá ansioso? Pois vem comigo. Como a gente já tinha falado em vídeos anteriores, né? O dano, ele depende da arma que você está usando. Cada arma, ela possui um tipo de dano específico. Inclusive, no livro base Savage World, existe um capítulo chamado Equipamentos, e nesse capítulo, ele fala sobre os diferentes tipos de armas, os diferentes tipos de dano, né? Então, você pode ir até lá, obter, né, os danos de cada arma. Por exemplo, as pistolas, elas causam 2d6 de dano. Então, se você dispara com uma pistola e você alcança o alvo, você joga 2 dados, representando o dano que aquele projétil vai causar no seu alvo, tá? Isso, no caso,
das pistolas. Mas até mesmo entre as pistolas isso pode variar, gente, porque existem vários tipos e modelos de pistola, né? As armas brancas, por exemplo, elas causam dano que depende, além da arma, depende também da força do atacante, né? Isso porque para você poder enfiar uma espada numa pessoa, não basta apenas você encostar, você tem que usar a sua força, né, para que a arma penetre. Então, no caso das armas brancas, a força ela é muito importante no cálculo do dano. E como é que isso é feito? Se você tem uma arma branca, o dano provocado por essa arma branca será igual ao dado de força do atacante mais um segundo dado. Esse segundo dado depende da arma. Então, vamos supor que a sua arma, né, ela seja uma espada longa. Uma espada longa, ela causa um D8 de dano, tá? E vamos supor que a sua força seja um D12. Então, quando você for cortar a pessoa, né, com a espada longa, você vai jogar a sua força, um D12, mais um D8, que é o dado que representa a espada, tá bom? Então, você rola um D12 mais um D6 de dano. O resultado dos dois dados você soma e é o que o seu alvo vai sofrer. Mesmo a força sendo usada para determinar dano corporal, isso, gente, tem que ficar bem claro, não é uma jogada de característica, é uma jogada de dano, tá? Então, cartas selvagens não adicionam dado selvagem aqui. É uma das poucas situações do sistema em que não existe dado selvagem, é pro dano, tá? Outra característica interessante do dano é que você não pode gastar Banner, né? Então, se você jogou o dano e aí deu um valor muito baixo, você vai ter que se virar com esse valor mesmo. Os banners não podem ser utilizados para rejogar dano. Já pensou, gente? Né? Você tem três banners por sessão. Você poderia rejogar uma jogada de dano 3 vezes até conseguir um dano capaz de matar o seu oponente. Não é isso que se propõe a ideia do banner. E a gente sabe como é também, né? Jogadores muito ambiciosos. No primeiro combate, eles iam gastar todos os banners jogando dano. E aí, quando fosse lá na frente, que eles realmente precisassem desses banners para interagir com a história, para mudar as situações do universo a seu favor, eles não iam ter banner, né? Então, o sistema, na minha humilde opinião, foi muito eficiente ao proibir a utilização dos banners, né? Em jogadas de dano. Ah, mas eu sou narrador e eu uso e na minha mesa nunca deu problema. Que bom que na sua mesa nunca deu problema, mas você está desobedecendo o sistema. O sistema deixa isso bem claro. Você pode? Pode, você tem a regra de ouro a seu favor. Você pode até apagar o sistema e reescrever de novo. Você pode fazer o que você quiser. Mas fica aqui o conselho meu, né? Se eles colocaram essa regra, eles tinham algum motivo. Se você ainda não teve problema, que bom, é porque a sua mesa é muito boa, mas não se sabe se futuramente, quando você estiver narrando com outra mesa, você não possa vir a ter problemas, né? Enfim, não estou aqui para dizer como você vai se divertir, não, estou aqui para ensinar o sistema, tá? Mas se o próprio sistema autoriza uma regra, que é a regra de ouro, que diz que o narrador pode mudar o que ele quer, quem sou eu para dizer que você não pode, tá? O que eu posso dizer é o que está no sistema, tá bom? Então, um bom roleplay para você. Outra coisa, todas as rolagens de dano, elas podem tirar ases. Legal, né? Então, se o seu dado abrir, né? Se o seu dado der o valor máximo, por exemplo, um D4, 4, um D6, 6, um D10, 10. Se o seu dado tirar um as, você tem direito a rejogar mais um dado. Já pensou tudo isso ainda somado com banner, ainda somado com dado selvagem? Cara, o sujeito ia morrer muito rápido. A ideia aqui é ser rápido, é o sistema ser rápido, é o sistema ser violento. Mas a gente quer se divertir, né? Então, rapidez demais aí também, né? Tem que ter um equilíbrio, beleza? Então, é isso aí, tá bom? Vamos repetir mais uma vez. Dado selvagem não rola na rolagem de dano. Não se utiliza banner para rejogar dano, mas se o dado, né, abrir, se o dado der um as, você tem direito a jogar um dado extra e adicionar ao dano.
beleza? Vamos falar agora em dano de combate desarmado. Sim, combate desarmado, o cara foi desarmado pelo inimigo, ou estava desarmado quando o combate começou, né? Ou ele não usa arma mesmo, né? Às vezes o personagem é apenas um especialista, não tem técnicas de combate. Nesses casos, como se deve proceder? Pronto, se o cara ele vai realizar um dano de um combate desarmado, isso também acontece muitas vezes, gente, naquela situação que os caras estão brigando mesmo, são amigos e estão brigando mesmo, mas não querem realmente causar um dano sério no outro, né? Nesse caso, o guerreiro desarmado, ele rola apenas o seu dado de força. Ele não tem arma, ele não pode jogar um dado de uma arma que não existe. Então, nos danos de combate desarmado, é a tua força contra a força dele, tá? Que vença o melhor, tá bom? Então, é assim que a gente procede em combate desarmado. Bônus de dano. Ora, ataques bem localizados, eles são mais prováveis de atingir áreas vitais. E se eles atingem áreas vitais, é claro que eles devem causar um dano maior. Imagine um soco, né, no fígado, uma punhalada no coração, né, uma bala, né, na cabeça. Então, se eles acertam pontos vitais, eles devem causar um dano maior. Ainda tem o perigo, né, de o cara conseguir, durante esse disparo, uma ampliação. Então, se o jogador está realizando um ataque e ele consegue uma ampliação, isso significa dizer que ele acertou uma área vital, tá bom? E se ele acertou uma área vital, o dano dele, como eu já expliquei, deve ser maior. E aí, como a gente já viu no vídeo anterior, no caso de ampliações em jogadas de dano, ele ganha mais um D6 para somar ao dano final, tá? Então, sempre que ele tirar ampliações, ele vai ganhar mais um D6. Mas cuidado, nunca de mais repetir. Se ele tirou uma ampliação, duas ampliações, três ampliações, quatro ampliações, não importa o número de ampliações. Se ele já ampliou, ele ganha mais um D6 e fim. Ele não ganha um dado extra por cada ampliação, não, tá? Não, é um único só representando que ele ampliou, beleza? E se durante a ampliação ele tirar um AIS, ele pode sim rejogar o dado e somar. Então, a mecânica do AIS, ela vale para, né, para as ampliações dos bônus de dano, beleza? Calculei o dano, como é que eu aplico? Né? Como é que eu procedo para aplicar o dano? Muito bem. O dano de um ataque, ele é comparado com a resistência da vítima, tá? Então, da mesma forma que uma rolagem de característica. Quando você faz uma rolagem de característica, você tem um valor de teste da sua característica contra uma dificuldade. No caso aqui do dano, a dificuldade é a resistência do seu alvo. Sim, gente, porque às vezes a pele é mais resistente, às vezes ele está usando uma armadura. Então, os alvos eles podem ter resistências diferentes, tá? Então, o sistema ele prevê essa possibilidade. Ele coloca a resistência do alvo como a dificuldade que você tem para causar dano, tá? Então, não basta passar no teste de característica, não. Além de passar no teste de característica, o valor do teu dano, ele tem que ser maior que a resistência do alvo. Se ele não for maior que a resistência do alvo, não significa que você não acertou. Não significa. Significa que você não conseguiu causar um dano mensurável. O seu dano foi insignificante. Você tá lá batendo no cara, você não está causando dano, porque a resistência dele é muito alta, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço, então? Mais uma vez. Cálculo dano. Beleza. O valor do meu dano, ele tem que ser maior que a resistência do personagem. Se eu obtiver um sucesso, a gente diz que a vítima está abalada, tá certo? O que é um alvo abalado? Ele tá meio fora de si, ele tá desorientado. Uma das características do abalado é que ele não poderá realizar
um ataque, a menos que ele passe num teste de... Então, só isso em si já é bastante perigoso. Mas vamos supor que você sofreu um ataque agora, que foi bem sucedido contra você. O teste passou, né, na sua resistência, o dano passou na sua resistência, você está abalado. No outro turno, a mesma pessoa ataca você de novo, mais uma vez é bem sucedida, mais uma vez o dano passa na sua resistência. Agora, além de abalado, você está ferido, tá certo? Então, sempre vai piorando aquela situação. Mas, se no primeiro ataque o cara conseguiu ampliações, então ele já vai causando ferimento de imediato, tá? Então ele pode abalar e causar um ferimento no mesmo ataque, desde que ele consiga uma ampliação. Se ele conseguir 2 ampliações, 2 ferimentos. 3 ampliação, 3 ferimentos. Depois de 3 não importa, porque 3 ferimentos é o máximo que a carta selvagem suporta, né? Você está inconsciente ou morto. Quem vai definir isso aí é o narrador, tá bom? Então você vai fazer um ataque. Você pega a sua característica, por exemplo, lutar. Metade de lutar, mais 2. Contra o aparar do alvo, né? Você passou no aparar do alvo, seu ataque foi bem sucedido. Beleza. Calcula o dano. Qual é o dano? A sua força, mais o valor da arma que você está usando. Calculou o dano, viu se deu ases, né? Tudo lá direitinho. Beleza. Você tem um valor do dano. E aí, esse dano já está aplicado? Não, esse dano só será aplicado se ele superar a resistência do alvo. Superou a resistência do alvo, mas não teve ampliação, o alvo está abalado. Se ele não passar no teste, né, de vontade, ele não irá poder realizar nenhum tipo de ataque físico, nenhum tipo de manobra. Não passou, quer dizer, passou e ampliou, além de ferido, além de abalado, ele está ferido, tá? Quando ele fizer o teste, que ele passar no mesmo turno, ele pode atacar naquele turno, o alvo, né? Fizer o teste de vontade para atacar naquele turno. Mas ele continua ferido. Ele não está mais abalado, mas continua ferido. Né? O ferimento, ele não sai através de testes, tá bom? Beleza? Tudo bem? Vamos pegar um exemplozinho para ver se a gente compreende isso melhor. Imagine que tem um bárbaro tentando atingir um ogro. A resistência do ogro é 11, né? O amigo do bárbaro, que é um ladrão, ele já tinha provocado o ogro, né? E deixado ele abalado. Se o dano do bárbaro for de 11 a 14, ele vai obter um sucesso. Como o ogro já está abalado, ele fere o ogro normalmente, né? Ele sofre um ferimento e permanece abalado. Se o dano do bárbaro for de 15 ou mais, ou seja, se ele obtiver uma ou mais ampliação, ele simplesmente causa ferimentos, porque o ogro já está abalado, lembra? Foi abalado pelo amigo dele. Como o ogro já está abalado, ele vai sofrer um ferimento pelo segundo ataque bem sucedido e um ferimento extra para cada ampliação que o bárbaro conseguiu. Então é assim que funciona, tá? As ampliações no cálculo do dano, né? Em Savage Worlds, beleza? Então, se o cara já estava abalado, tudo que vem depois é ferimento, tá? Quanto mais ampliação, mais ferimentos ele sofre, tá ok? Se ele não estava abalado, o primeiro vai deixar abalado, e se houver ampliação, ele vai sofrer um ferimento para cada ampliação que aquele ataque tiver. Tudo bem? Beleza? E se ele já estava abalado, já estava ferido, ele passou no teste de vontade, deixou de estar abalado, mas não deixou de estar ferido. O abalado sai, o ferimento fica. Beleza? Vamos seguir. Vamos falar agora a respeito dos efeitos de dano. Né? Oxe, os efeitos não é claro, né? Vai ferir, vai matar. Mas
vamos falar um pouco mais a respeito dessa situação de abalado, que a gente vem falando desde o primeiro vídeo, sem explicar muito direito. Nós vamos nos deter, esmiuçar o que é a situação de abalado, quão perigosa ela pode ser para o personagem do jogador. Vamos falar também dos ferimentos e do que a gente chama de incapacitação. Então, esses são os 3 efeitos do dano. Vamos começar, tá, com o efeito mais simples que um dano pode causar, que é o efeito de abalar. Eu, particularmente, apesar dele ser o mais simples, eu considero ele um dos mais chatos quando a gente tá jogando, né? Porque ele é um efeito limitante, ele vai impedir você de contra-atacar, vai impedir você de agir, tá bom? Então, isso é muito chato pro jogador, tá? Mas, por outro lado, também, ele tem a sua versatilidade e a sua utilidade, né? Evita que você tenha que ficar causando vários e vários ferimentos para poder atacar o alvo, né? Porque pensa comigo, se você acabou de sofrer um tiro, levar um tiro, ou alguém enfiou uma espada em você, cara, você ficou abalado, né? Você tava lá lutando, se sentindo bichão, maioral, e de repente você foi atingido. É lógico que o seu psicológico, ele não fica normal depois disso, ele está abalado. Essa situação de abalado, ela vai mostrar uma realidade em combate, e ela serve também para quê? Para diminuir, né, os turnos de combate. Porque você abalar, se você não passar no teste, você não consegue lutar. Se você não consegue lutar, você é alvo, né, fácil. E aí, rapidamente, o combate termina. Então, essa ideia do abalado, ela é o carro-chefe, tá? Na redução de tempo e de cálculo de inúmeros ataques. É ela que torna, né, o combate em Savage World rápido, né, dinâmico, né, selvagem, eficiente, tá? Então, apesar de eu achar ela um pouquinho chata, eu compreendo a necessidade dela, né, para poder tornar o Savage World o que ele é, o que ele se propõe a ser, tá bom? Então, vamos falar sobre a situação de abalado. Primeiro, quando é que ela acontece? Ela acontece se o dano de um ataque for um simples sucesso. E quando é que o dano de ataque é um simples sucesso? Primeiro, ele passou no valor da resistência do alvo. Se ele ultrapassou o valor da resistência do alvo, ele foi um sucesso, mas ele não sofreu ampliação. Tá? Então, se você deu um ataque, conseguiu passar na resistência, mas sem ampliação, então você tem uma situação em que o personagem vai ficar abalado. Personagens abalados, eles estão perturbados, eles estão distraídos, eles estão em choque. Eles não estão atordoados, tá? Mas lá pra frente a gente vai falar sobre atordoado, que é uma situação mais grave do que abalado. E aí eles precisam fazer, né, um teste, tá? Um teste para poder continuar jogando. Se eu sofri um dano, estou abalada e agora é meu teste de ataque, eu não posso atacar, porque eu estou fora de mim, eu estou abalado. Para que eu possa atacar, eu preciso fazer uma rolagem, preciso fazer um teste. Teste de quê? Teste de espírito. Então, eu faço um teste de espírito e aí acontece o seguinte: se eu falhar no teste de espírito, eu permaneço abalado, eu não ataco, tá? Eu fico lá como se eu tivesse paradão lá, ou como se eu tivesse com medo, assustado, eu não consigo realizar ataques, mas eu ainda consigo me mover, correr, né? Eu consigo realizar o que a gente chama de ações livres, que a gente falou muito sobre isso, se não me engano, no vídeo 4, tá? Então, eu não estou paralisado, eu não estou petrificado, eu sempre posso correr, me esconder, eu só não posso atacar, tá bom? Se eu falhar. Se eu obtiver um sucesso, eu não estou mais abalado, eu sofri o dano, fiquei momentaneamente abalado, mas eu tenho nervos de aço, eu me recuperei. Então, eu ainda posso realizar ações naquela mesma sessão, tá bom? Mas eu ainda não posso atacar. Não pode atacar? Não, não posso atacar. Cuidado, ó. Olha só a diferença. Tá parecendo a mesma coisa, mas olha só a diferença. Se eu falhar, eu estou abalado,
e eu permaneço abalado, eu perdi esse turno e na próxima rodada eu tenho que jogar o teste de novo, senão eu vou perder esse turno, eu vou perder o próximo. Tu viu que droga? Eu tô ferrado, né? Se eu tô abalado e eu não passo no teste, eu corro o risco de perder 2 jogadas, de perder a jogada atual quando eu fui atacado e a futura, porque se eu não passar num teste, mesmo que a minha iniciativa diga que eu vou ser o primeiro a atacar, eu não ataco, porque eu estou o quê ainda? Abalado. Então, esse negócio de abalado é muito sério, tá? Isso se eu falhar. Se eu passar, eu passei, eu posso atacar, né? Não pode, tá? Você obteve um sucesso, mas você ainda não pode atacar nesse turno. No entanto, você não está mais abalado. Isso quer dizer que na próxima rodada você não precisa fazer teste, você já ataca normal. Legal, né? Então, é melhor obter o sucesso, tá? Agora, o que é melhor ainda? Obter um sucesso com ampliação. Porque se você obter um sucesso com ampliação, você pode atacar na mesma rodada. Você sai do estado de abalado e você ainda pode atacar. Então, repetindo, falhou, não ataca e na próxima rodada ainda tem que jogar um teste para saber se vai atacar, porque ainda está abalado. Obteve sucesso comum, sucesso simples, você não ataca, tá? Mas você não está mais abalado. Na próxima sessão você não precisa jogar teste, você roda. Na próxima rodada você não precisa jogar teste, você joga normal. Em ambos os casos, você não ataca, mas você pode fazer movimentos livres, correr, se esconder, se mover, tá? Sair da área, né, de ataque, tentar se proteger. Se você obtém sucesso e mais pelo menos uma ampliação, você sai do estado de abalado e pode atacar no mesmo. Bom, então é assim que se lida com abalado. E como você deve ter percebido, a situação de abalado é uma situação bastante grave, né? É uma situação bastante perigosa, tá? E será que eu posso gastar bene para me ajudar nessas situações? Sim, você pode. Um jogador, ele pode gastar um bene a qualquer momento para remover a sua condição de abalado. Então, foi ferido, passou, tá abalado. Narrador, bene, não estou mais. Você pode jogar agora ou você pode deixar para jogar no início do outro turno, quando você achar mais conveniente. No momento que você quiser, você pode sacar o bene, pode remover a condição de abalado. Gente, isso é uma das grandes utilidades do bene. Eu, pelo menos, quando estou jogando, eu guardo o bene para essas situações de abalado, porque realmente é uma situação que pode complicar a vida de qualquer jogador, né? Então, o bene ele serve para muitas coisas, entre elas remover a condição de abalado sem precisar fazer teste. Se a ação, no momento em que ele decide usar o bene, for a ação dele, funciona como se ele tivesse conseguido uma ampliação na rolagem de espírito, né? Então isso quer dizer que ele pode sair da condição de abalado e atacar no mesmo turno. Olha como os benes são poderosos, né? O cara estava praticamente morto e voltou, né? Literalmente dos mortos. Ele agora não só está consciente, luz, como ele está atacando no mesmo turno. Beleza? Vamos falar agora sobre ferimentos. Então, a segunda situação, o segundo efeito que o dano pode causar no alvo é o ferimento, né? Então, como nós vimos, se o cara for bem sucedido no teste de ataque, né? Passou na resistência, o alvo fica abalado. Se ele passou na resistência e causou uma ampliação, além de abalado, ele fica ferido. Ou se ele já estava abalado, sofreu um segundo dano, ele está ferido. Então, o ferimento acontece em 2 situações. Ou quando o cara tira uma ampliação, né, no teste, quando ganha uma ampliação na rolagem de dano, ou quando ele leva 2 ou mais danos consecutivos, tá? Então, aí você tá na situação de ferimento. Se um extra ele é ferido, ele é removido automaticamente da cena. Já a carta selvagem, ela precisa receber 3 ferimentos, tá? Para ela poder estar impossibilitada de agir.
Eu digo impossibilitada de agir porque pode acontecer aí duas situações com ela. Ela pode estar morta ou ela pode estar inconsciente, incapacitada, né? Tá? E os extras também, se eles estão mortos ou feridos, quem vai determinar isso é o narrador. E ele vai usar o critério de o que é melhor para a história. É melhor para a história que esse extra morra aqui ou é melhor para a história que ele esteja só ferido, tá? Então, o narrador dá a última palavra nesse caso do extra. No caso da carta selvagem, ele leva o primeiro dano, ele tá abalado, segundo dano, ferido, terceiro, ferido, quarto, ferido, no quinto, ele está incapacitado, tá bom? Vamos falar agora a respeito das penalidades de ferimento. Sim, se você está ferido, né? Quando você está abalado, você não está ferido, você só está meio que fora de si, né? Você está chocado, você está perplexo, tá? No ferimento, não, você está ferido, você está sangrando, tá? Você está com algo que vai causar redutores, penalidades, tá? Então, cada vez que uma carta selvagem ela sofre um ferimento, ela recebe um ferimento, desculpe, ela recebe também uma penalidade de -1 em sua movimentação, ou seja, se ela se movia 3 casas, agora só se move 2, se ela se movia 5 casas, só se move 4. Além dela sofrer, né, uma penalidade cumulativa de -1, o que quer dizer cumulativa? Tá ferido nível 1, -1, nível 2, -2, nível 3, -3, tá? Vai acumulando. Cada vez que ela sofre um sofrimento, que ela sofre um ferimento, ela recebe -1 na sua movimentação. E também recebe em todos os próximos testes de característica, tá? Que ela for realizar, até o máximo de 3. Então, sofri um ferimento, eu tô com -1 na movimentação e em todos os testes característicos. 2 ferimentos, -2 na movimentação e em todos os testes característicos. Agora, cuidado. Os ferimentos da movimentação não tem limite, tá? É cumulativo sempre. Mas já os ferimentos, já as penalidades na característica, é até o máximo de 3. Se eu sofrer um quarto golpe, um quarto ferimento, não vou sofrer -4 nos testes. Não. É só no máximo -3, tá bom? Então, um herói com 2 ferimentos, ele sofre -2 em sua movimentação e sofre -2 em qualquer teste de característica. Por exemplo, -2 em atirar, -2 em lutar, tá bom? Às vezes, né, o personagem, ele recebe múltiplos ataques na mesma carta de ação. Ou seja, mais de uma pessoa tenta atacar ele ao mesmo tempo e é bem sucedido. Para resolver isso, né, ele vai resolver cada rolagem separadamente antes de seguir em frente. Então, vamos supor, você está lá jogando, o inimigo A te atacou, na mesma rodada o inimigo B também te atacou. Antes de você poder dar o seu ataque, você vai ter que resolver a situação com o inimigo A e vai resolver a situação com o inimigo B. Depois é que você vai fazer, caso você possa, vai fazer as suas ações, tá? Incluindo, você vai ter que fazer antecipadamente cada uma das rolagens de absorção. Mas lá na frente, nós vamos falar como é que a gente procede para absorver danos em Savage World, tá bom? E a gente chama isso, gente, de cronometrando, tá? Então, você não pode realizar o seu ataque e só depois resolver os combates. Não, você tem que resolver primeiro os ataques que você sofreu e aí sim, se você ainda tiver condições de atacar, é que você realiza as suas ações, beleza? Muito bom. Então já falamos de abalado, já falamos de ferido. O terceiro efeito do dano é incapacitado, né? Como é então que eu fico incapacitado? E o que significa estar incapacitado em Savage World? Muito bem, pessoal. Para você ficar incapacitado, né, você tem que ter sofrido, né, pelo menos 4 ferimentos, tá? Então, o primeiro ferimento, você tá abalado, primeiro ataque bem sucedido, você tá abalado, o segundo tá ferido,
o terceiro ferido nível 2, o quarto ferido nível 3, e aí no quinto você já está com 4 ferimentos. Aí nessa situação, cara, tu já tá tão mal, tu já perdeu tanto sangue que tu está incapacitado, né? Não é que você esteja necessariamente morto, a menos que o narrador decida isso, né? Mas, no geral, não. Você está escoriado, você está machucado, você está ferido demais para poder fazer qualquer coisa útil. Então, você está incapacitado, tá certo? Nesses casos, você não pode efetuar ações, nem ações complexas, nem ações livres. Você não pode se movimentar, você não pode sequer se mover de um quadrado para o outro. E você não pode sacar cartas de ação em combate, tá? Porque você está incapacitado. Os extras, né, eles são incapacitados automaticamente ao levar o seu primeiro ferimento. E aí eles automaticamente são removidos do jogo, né? Eles não fazem mais parte da matriz de combate, tá? As cartas selvagens não, né? Elas ficam lá sendo massacradas, né, até o quarto ferimento, tá bom? Se a carta selvagem ela foi incapacitada, ela tem direito a fazer uma rolagem de vigor imediatamente. Ela faz uma rolagem de vigor. E aí o que pode acontecer nessa rolagem? Primeiro, se o total da jogada, né, de vigor for 1 ou menos, o personagem morreu. É isso mesmo. É tipo, essa rolagem de vigor aqui, ela é o que em 3DT a gente chama de teste de morte. Tá? Então, se você jogou lá o seu dado de vigor, né? E o resultado do dado deu 1 ou menos, o personagem morreu. Isso mesmo. Você acabou de perder o seu personagem. Por isso, senhor narrador, só peça realmente para o cara fazer lá o teste de vigor dele, se não for realmente fazer diferença para você que o personagem morra ou viva, porque existe essa pequena possibilidade dele morrer, né, devido ao resultado do teste de vigor, tá bom? Então, se você não quer que nenhum PC morra naquele combate, não tem por que pedir, basta você dizer, não, ele está incapacitado, não pode agir agora, tá? Mas se você quer dar aquela dramaticidade, não se importa sequer de sacrificar alguns personagens para deixar a história mais empolgante, peça teste de vigor, né? Aposte contra o dado e vamos ver no que dá. 1 ou menos, o personagem morreu. Entre 2 e 4, né, que é o que a gente chama de falha comum, falha normal, né? E você vai ter que a partir daí, jogar os dados e comparar com o que a gente chama de tabela de lesões, tá? Essa tabela, ela fica na página 96 do Manual Básico de Savage World, tá bom? Se você obteve uma falha, que é um resultado entre 2 e 4, lembrando que a dificuldade padrão para qualquer teste característica é 4, tá? Então, entre 2 a 3, né, menor do que 4, você falhou. Nesses casos, você sofreu uma lesão e essa lesão é permanente, tá bom? Então, você vai olhar lá na tabela, né, de lesões, você vai jogar lá, né, uma quantidade X de dados e vai descobrir onde foi essa lesão. Foi num braço, né, foi num olho, foi numa perna, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a tabela de lesões. Além de você estar com uma lesão permanente, ou seja, uma lesão que vai durar para o resto da sua vida, ou seja, se foi no olho, você perdeu o olho. Se foi no braço, seu braço está inutilizado. Você também está sangrando, né? Está perdendo sangue, tá bom? E há umas consequências quando o jogador está perdendo sangue. Mas se calma que a gente fala sobre isso daqui a pouco. Tá? Vamos supor que você obteve um sucesso, ou seja, 4 ou mais, tá? Você obteve um sucesso. Você está lesionado? Está. Mas se todos os seus ferimentos forem curados, né? A lesão, ela some, ela não é definitiva, ela é uma lesão temporária, tá? Se você obteve sucesso, o seu olho você não tá conseguindo enxergar naquele momento, seu olho tá inchado, mas quando desinchar, quando ficar bom daquela, você vai voltar a enxergar. Se o seu braço, né, foi quebrado, quando o osso, né, cicatrizar, você vai voltar a mover o braço, tá? Então, isso aí, quando você obtém um sucesso, 4 ou mais, tá bom? E se você obtiver um sucesso tão bom que seja uma ampliação? No caso do sucesso comum, a lesão só some quando todos os ferimentos, né, tiverem sido curados, tá?
curado. Descanso não resolve, então tem que ter um mago, um médico, alguém que vai curar aqueles ferimentos. E aí some a lesão. No caso da ampliação, basta que você descanse por 24 horas. Se você conseguir descansar por 24 horas, os seus ferimentos serão curados e a sua lesão desaparece. E se você quiser acelerar isso, você pode usar, evidentemente, né, cura para acelerar os ferimentos, ficar curado antes das 24 horas. Mas até dormindo, né? Se você disser, não tem médico, não tem curandeiro, eu vou só encostar aqui e vou dormir narrador por 24 horas. Quando você acordar depois das 24 horas, os seus ferimentos estarão curados e a sua lesão terá sumido porque você sofreu uma ampliação. Legal, né? Pois é, gente. Então, é assim que funciona o incapacitado e o teste de vigor, né? Como se fosse o teste de morte, né? Digamos assim, de Savage World, tá? Vamos falar agora um pouco a respeito de sangrando. Então, veja que quando você obtém uma falha, né? Uma falha simples, não não um ou menos, né? Que é o caso em que você morre. A falha simples é um valor de teste maior do que 1 e menor do que 4. Tá bom? Nesse caso aí, você tem uma lesão permanente, e além de ter uma lesão permanente, o personagem está sangrando. O que é que significa, em termos de jogo, dizer que o personagem está sangrando? Isso vai dificultar ainda mais a situação dele, em que o personagem, né, lesionado, ele tem de fazer uma rolagem de vigor no começo de cada rodada, depois daquela em que ele foi lesionado. E antes das cartas de ação serem sacadas. Então, se nesse turno alguém foi lesionado, no outro turno, antes do jogador puxarem a sua carta de iniciativa, o narrador já pede para que todos aqueles que estão lesionados façam, né, um teste de vigor, tá? E aí, caso ele obtenha um sucesso, né, ele terá de continuar jogando novamente em cada rodada. Por quê? Porque em cada rodada ele está perdendo sangue. Naquela rodada ele está bem, mas na próxima rodada ele tem que jogar de novo, afinal de contas ele está perdendo sangue. Sangue é vida e à medida que ele perde sangue ele fica mais fraco, ele fica mais próximo da morte. Então mesmo obtendo um sucesso, se ele estava sangrando, na próxima rodada ele tem que jogar de novo, tá bom? Mas se ele obter uma ampliação, aí tudo bem, né, Fran? Bom, se ele obtiver uma ampliação, significa que ele está estabilizado, né? Então ele parou de sangrar. Tá? Então, nenhuma outra rolagem posterior será necessária. Ele sofreu um dano por aquela perda de sangue e não está mais perdendo sangue, tá? Se ele sofrer ampliação. Mas se for só um sucesso comum, sim, ele vai ter que continuar jogando até tirar uma ampliação. E se ele falhar? Pois é, se ele falhar, ele morre por perda de sangue. Ele desmaia, ele fica inconsciente, tá? Porque ele perdeu tanto sangue que ele não consegue mais lutar, ele não consegue mais ficar consciente. Outros personagens, eles podem parar o sangramento de uma vítima, fazendo uma rolagem de cura. Então, se você tem um curandeiro na sua equipe, né, pode ser um mago, pode ser um médico, pode ser, né? Então, se ele for bem sucedido, ele estabiliza imediatamente, nenhuma rolagem posterior será necessária. Esse uso da perícia cura, apenas para o sangramento, ele vem bem detalhado, né, na página 27 do Manual Básico Savage World. Então, se quiser saber mais, você pode ler lá ou pode dar uma olhadinha no vídeo de número 2 que eu falo um pouquinho a respeito disso. Tá? A perícia curar, quando ela é usada, né, para esse tipo de ferimento, tá bom? Inclusive, gente, isso pode ser feito até mesmo após uma rolagem de espírito, né, onde o jogador tenha falhado. Então, se o jogador falhou em espírito, mas tem um curandeiro no grupo e o curandeiro resolve usar suas artes, né, de cura, ele pode ainda salvar aquele jogador, tá bom? Então, isso aí também é muito importante que fique bem claro. Vamos falar aqui para encerrar, tá, gente? Eu ia começar a absorção, mas o vídeo tá ficando muito longo. Vamos falar agora para encerrar a respeito da tabela de lesões, né? Que eu falei para vocês que existe essa tabela de lesões, né?
Então, lembra que eu falei para você que quando você falha em um teste né, de vigor, né? Aí você está ferido, você está lesionado, está incapacitado. Então, para saber qual o tipo de ferimento que você tem que jogar 2d6 e comparar com o resultado nessa tabela aqui, que é a tabela de lesões, que está disponível para você no manual básico de Savage World, tá? Então, dependendo do resultado que você tire nessa jogada desses 2d6, você vai estar muito ferido ou não, tá bom? Então, quais são as possibilidades? Vamos lá. Se você obtiver no teste dos 2d6, 2, tá? A gente diz que você tem o que a gente chama de um ferimento impronunciável, tá? Então, por que é impronunciável? Porque aquele ferimento foi deferido sobre uma parte do corpo impronunciável. É isso mesmo que vocês estão pensando. É uma lesão que vai comprometer a capacidade reprodutiva, né, do jogador. Então, o jogador não vai mais poder se reproduzir, exatamente, o taxou contra a genitália dele, tá? Então, nesse caso, ele só vai poder readquirir a sua capacidade reprodutiva se ele for bem sucedido em uma cirurgia milagrosa ou usando magia. Nenhum outro efeito poderá resolver esse problema aqui. Interessante, né? Eu não me lembro de nenhum sistema que tem imposto essa condição. Mas também é muito raro, né, gente? Ele tem que tirar 2 pio em 2d6, né? Um pio em cada d6. Então é muito difícil. Quando isso acontece, a gente diz que ele teve um ferimento impronunciável. Se o ferimento foi entre 3 e 4, a gente diz que ele foi deferido contra o braço. Sim, contra o braço, porque o braço é uma das partes mais importantes, né, de um aventureiro, né? Então, você ser ferido no braço, esquerdo ou direito, realmente é muito complicado para um combatente. Então, você rola aleatoriamente, né, para saber se foi o braço esquerdo ou direito. Joga lá o dado, é par, direito, é esquerdo, da ímpar, esquerdo, né? Nesse caso, ele está inutilizado, tá? Está inutilizado. Lembrando que, dependendo do teste de vigor lá, pode ser permanente ou não, tá bom? Então, 3 ou 4, o ferimento foi no braço. Jogue aleatoriamente, par ou ímpar, para saber se é o braço direito ou o braço esquerdo. Se o resultado foi entre 5 e 9, o ferimento foi nas vísceras, né? Foi no abdômen, né? Ele levou um ferimento que pode ter ocorrido entre a virilha e o queixo, tá? Qualquer local entre a virilha e o queixo pode ser considerado como vísceras. Aí, nesse caso, ele vai ter que rolar um D6. Depois que ele rolar o primeiro teste, os 2 D6, se der 5... de 5 a 9, ele foi acertado nas vísceras. Ele joga um novo D6. Para quê? Para saber o que aconteceu com essa parte do corpo dele. Se ele rolar esse D6 e tirar 1 ou 2, foi rompido, quer dizer, explodiu, rompeu, abriu, o fígado se abriu, o intestino se abriu, né? Foi rompido. A consequência imediata é que a agilidade dele é reduzida em um tipo de dado, né? Ele é reduzido em um D6, em um D8. O valor mínimo que pode ser é um D4, tá? Se ele tirou entre 3 e 4, foi esmagado, tá? Aí o dano já não é na agilidade, é no vigor do personagem. O vigor dele é reduzido em um tipo de dado, tá? O mínimo sempre é um D4, tá bom? Se foi entre 5 e 6, né? Então estourou. Aí, se estourou, não é agilidade nem vigor, é a força dele que é reduzida em um tipo de dado. Então, sempre que acertar as vísceras, ele vai sofrer uma penalidade. Entre 1 e 2, o órgão está rompido, e aí ele sofre, né, menos um tipo de dado na agilidade. 3 ou 4, o órgão foi esmagado, e ele sofre menos um tipo de dado no vigor. 5 ou 6 está estourado, ele sofre menos um dado na força. Lembrando que o mínimo é sempre um D4, o menor dado é sempre um D4, que ele vai sofrer, tá? E o máximo é até o valor que ele tem naquela
agilidade naquela característica, tá? Se ele tirar 10, né, na jogada de ferimento, se ele tirar 10 lá nos 2d6, o dano, o ferimento foi em cima da perna. Nesse caso aí, ele recebe o que a gente chama em Savage hoje de complicação manco, né? Ele passa a puxar de uma das pernas. Entre 11 e 12, a situação tá complicada, porque o dano foi na cabeça. Então, se ele foi acertado na cabeça, você vai rolar um D6 para saber o que vai acontecer com ele. Por exemplo, se a rolagem desse 1d6 para indicar o que aconteceu com a cabeça do cara que está ferida der 1 ou 2, você vai dizer que ele ficou com uma cicatriz horrenda, né? Então, agora ele possui a complicação feio, ele é feio, ele tem uma cicatriz terrível no rosto. Se foi entre 3 e 4, ele ficou cego, o olho dele foi danificado, ele recebe a complicação um olho, ou a complicação cego, se ele só tinha aquele olho bom, né? Vai que ele já usava um tapa-olho e foi acertado no único olho bom que ele tinha, aí ele fica cego. Isso aqui é azar, né, gente? E se ele tirar entre 5 e 6, aí, meu filho, ele tá mal mesmo, porque ele vai adquirir um dano cerebral, um trauma massivo na cabeça, tá? Então, aí ele vai ter na melhor das hipóteses, ele vai ter um redutor de um tipo de dado na astúcia, ele vai ficar meio broco, meio burro, não consegue mais raciocinar direito, tá? Então, a astúcia dele vai ser reduzida em um dado. Lembrando que o mínimo é um D4. Por que está sendo falado que o mínimo é um D4, que o mínimo é um D4? É porque existe, gente, casos extremos de habilidades que sejam um D3 ou um D2, tá? O cara já tem uma deficiência, né? Então, ele não pode ter reduzido por lesão um D3 ou um D2. Ele só pode ter reduzido por lesão de um D4 para cima, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu sei que essa parte, né, é meio triste, você ficar vendo aí as lesões, né, que o seu personagem pode adquirir, mas você precisa conhecer, principalmente se você é o narrador, né? O narrador, ele precisa conhecer esses detalhes que mais ninguém gosta, mais ninguém se interessa, né? Mas é os ossos do ofício. Então é isso aí. Vídeo longo, mas a gente conseguiu encerrar toda a parte, né, de danos, ferimentos, né? Quando a gente voltar, a gente vai falar a respeito de absorção, né? O que a gente pode fazer para absorver dano e evitar, assim, a gente ficar lesionados, tá bom? Então, hoje nós vimos a parte triste, a parte chata. Na próxima a gente vai ver a parte que vai nos dar a esperança de evitar que o nosso personagem termine lesionado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero encontrá-los aqui novamente no próximo vídeo para a gente falar de absorção. Se foi a sua primeira vez aqui, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar uma olhada nos vídeos que estão, né, no card, para você poder rever e continuar, né, reiniciar o estudo, continuar, tá? E não esquece também de se inscrever, de ativar o sininho para você não perder o próximo vídeo. Se você acha que esse conhecimento aqui pode ajudar alguém que você conhece, divulga ele nas redes sociais, nas suas redes sociais, me ajuda, né, a fortalecer essa campanha de conhecimento, levar a Savage World para mais pessoas, tá bom? Conto só com você para me ajudar aqui a divulgar esse trabalho. Tá, ok? E curte, comenta aqui embaixo, diz o que você achou do vídeo, diz se eu tô indo rápido, diz se eu tô fazendo muita hora, diz o que é que você quer saber realmente, tá? O que você tá ansioso para ver. Eu vou adorar interagir, conversar com você, responder e tirar suas dúvidas, tá bom? Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!